Por que a possibilidade de vitória da direita nas eleições do ano que vem anima tanto os mercados? E por que quando a esquerda aumenta suas chances de reeleição ou de manter-se no poder, faz com que a bolsa despenque, o dólar dispara? O que está acontecendo? Que visão é essa que os investidores têm do Brasil? Primeiro, pessoal, é importante entender nossa atual situação. O Brasil hoje é um país que vem se endividando em bola de neve. E por que isso? Porque o perfil da nossa dívida é muito ruim. Temos uma dívida muito curta. O brasileiro médio tem uma taxa de poupança muito baixa. O Brasil tem uma taxa de poupança hoje de mais ou menos 16% do PIB. Ou seja, se você somar toda a poupança da população brasileira, dá mais ou menos 16% do PIB. Ou seja, o brasileiro tem pouco dinheiro para financiar o governo. Porque essa história de que é o banco que financia o governo é uma imbecilidade que a galera de esquerda fica tentando te convencer para você achar que o problema é o banco e não o governo. A gente também tem um problema grave do governo gastar mais do que arrecada. E desde que esse atual governo assumiu e que ele destruiu o teto de gasto, que foi uma medida importante para reduzir o risco Brasil, a gente tem visto um governo gastar, gastar e gastar. E não tem investimento, são gastos públicos. É aumento de vale-gás, é transferência de renda. Tudo isso a gente sabe que é importante para atender os mais pobres, as pessoas que precisam. Essas políticas são sim importantes. A questão é, quando um governo torna isso uma base eleitoral, ou quando ele faz isso como uma maneira de tentar estimular crescimento, a gente tem voo de galinha. Você transfere muita renda, não há incentivo à produção, o país cresce por consumo e depois as pessoas se endividam, como a gente está vendo que está acontecendo agora, e aí você volta a ter uma recessão e você volta para o ponto inicial. Por isso que a gente fala que é voo de galinha. Agora, então por que imaginam que a direita pode fazer de diferente que vai recuperar a economia brasileira? Primeiro está nas bases ideológicas da coisa. Quando você escuta o discurso da galera que está mais à direita, eles estão falando o quê? Aliás, eles estão fazendo o quê? Porque se você olhar os governadores do Sul e boa parte do Sudeste, Tarcísio, Zema, a gente está vendo também o próprio Eduardo Leite, a gente está vendo Caiado, a gente está vendo Ratinho Júnior, são vários governadores que têm feito muito o quê? Privatizações. Ou seja, vende uma empresa do Estado que dá prejuízo e que não tem capacidade de investimento e torna ela um vetor de crescimento. Vou dar um exemplo para você saber. Aqui em São Paulo, a gente teve a privatização da Sabesp com o governador Tarcísio. Ele é da esquerda puta, gritando, veja bem, vou privatizar o lucro, não sei o quê. Hoje, a Sabesp privatizada é uma das maiores investidoras do Brasil. Ela tem por obrigação, na sua concessão pública, aumentar a quantidade de coleta de esgoto e de água, né, de levar água para as casas. Isso significa que não importa se a taxa está 15% ao ano, não importa se o Bolsonaro foi preso, se o Lula roubou na Lava Jato, se você está brigando com um A ou com um B, ela tem que fazer esse investimento. Ela está por aí em São Paulo quebrando um monte de coisa para fazer esse investimento. E ela precisa contratar gente, ela precisa de mais engenheiro, ela precisa de mais gente trabalhando. A gente teve, por exemplo, durante o governo do Bolsonaro, dois marcos muito importantes. O primeiro da ferrovia, que significou o quê? Tá cheio de ferrovia sendo construída com dinheiro privado. Antes você não podia fazer isso. Mas através dessa composição burocrática aí, essa liberação dos investimentos privados, a gente está vendo muito investimento em ferrovia. Esses investimentos em ferrovia vão acontecer. Não importa se a taxa de juros está alta, se você não gosta do governo, isso vai acontecer. A Motiva, antiga CCR, ganhou a concessão da Dutra, né? E o que ela teve por obrigação? Fazer a nova descida da Serra das Araras, arrumar Rio Santos, arrumar as alças que dão acesso da Dutra até a Rio Santos, para a galera que vai para Angra e tudo mais. Não importa se a taxa de juros está alta, já não sei o quê, se o governo brigou, se passou uma lei diferente, ela vai ter que fazer esse investimento e ela está fazendo esse investimento. A Aena, uma espanhola que ganhou a concessão de vários aeroportos aqui no Brasil, está construindo um novo aeroporto de Congonhas. Não importa se o Brasil está mais endividado, menos endividado, ela, como é uma empresa espanhola, tem que trazer dinheiro para o Brasil e construir. E está em obra Congonhas. Se você for lá, você vai ver. A privatização dos parques, que foi feita também no governo Bolsonaro. A direita tem esse aspecto. O governo Bolsonaro, por exemplo, vendeu a Eletrobras. Foi boa a venda? Não, mas uma venda de uma estatal é melhor do que a não venda. A Petrobras dava tanto lucro que o pessoal falava, inclusive você tinha o pessoal da esquerda falando que absurdo, está distribuindo muito dividendo, a empresa está dando muito lucro.
Olha que maravilha. Agora, sob o governo do Lula, a gente está vendo uma Petrobras toda ferrada. A gente está vendo um Correio que é monopolista praticamente quebrado. E aí a culpa lá, que segundo o Haddad, é porque as pessoas agora mandam menos carta. Percebe? A esquerda ela não vai privatizar. E quando você olha o que essas empresas já aconteciam com uma gestão um pouco mais profissional que o pessoal lá da direita colocou, agora mudou tudo. Tá cheio de gente pendurada lá, amigo, assessor, não sei o quê. Os presidentes, os CEOs dessas empresas são pessoas que não têm um histórico positivo. E a gente já está vendo isso nos resultados dessas empresas. A gente está vendo recorde de prejuízo das estatais. Você acha que agora, no novo governo, né, se for reeleito, eles vão privatizar essas empresas? Sim ou não? Não. E elas vão continuar dando prejuízo. E isso piora a situação das contas públicas brasileiras. Agora, se entra um cara da direita lá, possivelmente ele vai voltar a esse trabalho de privatização. Quando você privatiza uma empresa, você coloca dinheiro no caixa. Geralmente é muito dinheiro. E aí você usa esse dinheiro, por exemplo, para bater dívida. E aí, com menos dívida, você paga menos juros. Outra coisa, são governos que estão falando que vão ter responsabilidade. Mas, Viagos, como é que você contorna essa responsabilidade? Como é que a gente controla? A gente pode fazer isso através da própria inflação. Ou seja, um funcionário público federal de alto escalão brasileiro, ele ganha o dobro do que ganha a mesma função na iniciativa privada. Segura esses caras 2, 3 anos sem aumento. Deixa a inflação subir. Começa a criar uma reforma administrativa que você limita a quantidade de cargos, reduz empresas, se desfaz de empresas públicas que não fazem mais sentido. Reduz a carga tributária para alguns pedaços da sociedade, especialmente o mais pobre. Porque a esquerda fala o quê? Vou aumentar o imposto do rico. A direita tem que falar, vou abaixar o imposto do mais pobre. E reduzindo os gastos do governo, o pobre paga menos imposto e está tudo bem. A carga tributária total do Brasil ela é uma das maiores do mundo. Então esse papo, o cara paga menos, o outro paga mais. Tem muita gente no Brasil que paga muito. Então reduza os gastos do governo. Isso vai fazer com que você naturalmente tenha que reduzir a carga tributária. E aí, na hora de reduzir a carga tributária, reduz do mais pobre e não do mais rico. Continue o processo de concessão pública, rodovia, ferrovia, portos. Vale lembrar que agora a gente vai ter a Santos-Guarujá, né, o túnel lá que está conectando. E vale lembrar que isso foi uma política proposta pelo Tarcísio logo na entrada dele no governo aqui em São Paulo, que o Márcio França, que era um cara que também já foi ligado à política aqui de São Paulo, acho que já foi governador, se não me engano, prefeito, alguma coisa assim. Ele é do governo Lula e ele foi contra, bateu, não permitiu, até que o Tarcísio conseguiu tratorar e fazer o negócio acontecer. Aí o Lula apareceu aqui para falar, olha, vamos ter agora Santos Guarujá com dinheiro privado. Foi uma empresa portuguesa com investimento chinês que vai fazer a construção do túnel. E aí você fala, foi a esquerda que fez. Não, foi a direita. Por essa visão do vamos jogar para a iniciativa privada os investimentos que a gente precisa para o Brasil. Porque se você deixa isso na mão do Estado, como a esquerda quer, dá problema, sempre deu problema. Por exemplo, a gente viu a construção da refinaria de Abreu e Lima. Ela custou, sei lá, 10 vezes mais do que deveria e não ficou pronta. Até o momento que o próprio governo não tinha nem dinheiro para continuar investindo. Por que não privatiza essa unidade? O governo Lula retomou agora. Como é que será que está esse negócio? A gente viu a construção de hidrelétricas no Brasil cheia de problema, de corrupção, de má gestão de recurso público. Ou seja, para que você quer que o governo faça isso? Transfere isso para a iniciativa privada, pega o dinheiro e usa para reduzir gastos do governo, para bater dívida. Todo mundo fala aí, o Brasil paga muita dívida com juros. É, porque ele é muito endividado. Fazendo uma analogia, seria o equivalente a você estar todo encalacrado em dívida, você usa o seu salário quase inteiro para poder pagar juros ao banco, né? Você está lá no cheque especial afundado, mas tu tem uma BMW na garagem, tu tem uma casa de praia, né? Tu tá malhando na academia mais cara da sua cidade, tu viaja todo ano para a Europa de executiva. Ué, você precisa ajustar isso. Vende o teu carro, troca a tua BMW na garagem por um Onix. Vende a casa de praia, que você vai só de vez em quando. Troca o teu apartamento de 600 metros quadrados por um de 200. Se você faz isso, você abate a dívida do banco. Você paga menos juros, você volta a respirar. E aí você volta a investir, a crescer naturalmente. Isso é básico.
Só que essas ideias estão presentes na direita e não na esquerda. Portanto, o que hoje o investidor olha para o Brasil e enxerga? Se esse governo que está aí for vencido na próxima eleição e entrar um cara à direita, vai ter uma recuperação econômica forte do Brasil. Então está todo mundo meio que posicionando na Bolsa. E já bateu recorde. Agora, imagina se efetivamente entra um governo novo e começa a implantar isso, controlar a dívida e tal, o risco Brasil caindo, basicamente, sem você fazer nada, a taxa de juros já vai cair. Ela já vai cair. Porque dentro da taxa de juros tem uma composição de alguns % ali que é só com medo do investidor em relação ao Brasil. Se ele perde esse medo, a taxa de juros cai. E se a taxa de juros cai 1, 2%, o volume de juros que você paga a menos é absurdo. E aí você já pode usar isso, por exemplo, para reduzir imposto. Porque o governo atual corre atrás do rabo. Ele aumenta o risco, aí os juros aumenta, aí ele vai e aumenta imposto seu para poder pagar esses juros. Esse ciclo tem que acabar. Se a esquerda for reeleita, é por isso que eu falo para vocês sempre, corra para as colinas. E por que corra para as colinas? Porque o governo não vai mudar. Assim como a Dilma não mudou. Quando a Dilma foi reeleita, no dia seguinte, ela soltou tudo que ela estava escondendo ali em relação a preço de energia elétrica, preço de um monte de coisa. A inflação disparou. A gente viu uma recessão braba entrar no Brasil. Aí a galera foi pra rua puta e tirou ela de lá. Qual o cenário que você enxerga de uma reeleição do Lula? Ele passar a controlar os gastos públicos? Ele passar a virar um cara que vai privatizar a empresa, vai aumentar as concessões públicas? Isso não vai acontecer. Portanto, a ótica de quem investe é ou o Brasil encontra um caminho responsável o ano que vem, e aí a gente vai embora, cresce, não sei por quanto tempo, porque você sabe que o Brasil é isso, né? Entra um, arruma uma casa, depois entra outro, destrói, ou reelege o Lula, e aí, meu irmão, é ladeira abaixo. Toda essa esperança que o investidor tem, por isso que ele bota algum pezinho aqui no Brasil, vai por água abaixo, e aí, meu irmão, como eu sempre falo, corram para as colinas.